Meu Deus, do nada o Felipe Luiz foi mandado embora do Flamengo por essa, nem os rivais esperavam, rapaziada. Aqui a gente vai ver a mídia palmeirense, rapaziada, e também a mídia falando sobre a demissão repentina de Felipe Luiz, rapaziada. Então, desde já eu quero pedir pra você se inscrever no canal, ative o sininho das notificações. Só quem é flamenguista de verdade vai se inscrever no canal e deixar o like. Então é isso, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Deus do céu, cara, eu fiquei estupefato com essa notícia da demissão do Felipe Luiz do Flamengo, cara. Não esperava mesmo, não imaginava que fosse acontecer assim. É claro que ninguém é eterno em lugar nenhum, né? Mas da forma como aconteceu com o Felipe Luiz, eu não esperava, sinceramente, mesmo sendo do Flamengo, que é um triturador de técnicos, né, cara? O Flamengo, depois do Jorge Jesus, meu Deus do céu, cara, quem que durou ali? Ninguém. Olha que vieram técnicos, né, de nome, renome internacional, vieram técnicos aí famosos, né, e não aguentaram a pressão no Flamengo, né? Não aguentaram a pressão da torcida, não aguentaram. Eu acho que dessa vez o Flamengo foi cruel demais, na minha opinião. Eu acho que aqui já tem uma questão pessoal do BAP ali, tá? De boa. Minha opinião, tá? Pode ser que eu esteja muito errado. Mas se você fizer uma análise, quando o BAP chegou no Flamengo, já estava lá o Felipe Luiz já fazendo um bom trabalho. Não tinha como ele demitir. E antes dele assumir o Flamengo, já tinha essa notícia que ele tinha a intenção de trazer outro técnico. Né? Ele tinha a intenção de trazer outro cara. Só que aí, com o Felipe Luiz no auge ali, né? A torcida amando o Felipe Luiz, não tinha como, não tinha clima para mandar o Felipe Luiz embora. E aí ele deve ter ficado esperando uma oportunidade. E demorou, né? Porque hoje o Felipe Luiz é um dos maiores técnicos que passaram pelo Flamengo, cara. Eu tava olhando aqui no GE, que é o segundo maior técnico do Flamengo, junto com o Jorge Jesus. E aí, como é que ele ia mandar o cara embora? E esperou, né? Pacientemente, né? Aquele cara que é, olha, aquele BAP ali dá medo, viu, cara? Sinceramente, né? Um cara vai se revelando um cara meio, sei lá, cara, vingativo, um cara vaidoso, né? Bem vaidoso, porque ele teria ficado muito irritado com a renovação do Felipe Luiz, que ele achou que o Felipe Luiz usou do poder, né? Usou da situação, e realmente usou, e tinha que usar mesmo. Todo mundo faz isso na negociação, rapaz. Negociação é quando você tem as cartas na manga ali, quando você tem as suas armas, você tem que usar, é assim que funciona, sem dó. Assim como o Flamengo estava sem dó com uma proposta fajuta, que deve ter feito uma propostinha bem fajuta, pelo menos essa era a notícia que a gente tinha, pro Felipe Luiz, e ele se valorizou. Ele foi campeão da Libertadores, porra. Ele foi campeão da porra toda, não é assim que o BAP fala? Ele foi campeão da porra toda, e aí ele se valorizou, e aí pediu, conseguiu, não tudo que ele quis, mas grande parte do que ele quis, e o BAP ficou magoado. Pelo menos isso era a leitura que a gente tinha aqui. E ficou esperando a primeira, né? A primeira oportunidade que ele teve, em que a torcida começou a questionar também o Flamengo, chamar o time de sem vergonha, mesmo ontem, né? Metendo 8-0 no Sampaio, no Madureira. Mesmo assim, ele aproveitou essa chance, e agora que eu troco de técnico, que é o que ele queria fazer desde que ele entrou. Rapaziada, até o Marcelo Beckler falou que foi um absurdo essa demissão. Vamos conferir. O comentário já é esse, né? É uma demissão muito absurda. Não faz nenhum sentido, sob nenhum ponto de vista, a não ser que tenha tido, e aparentemente não teve, um problema muito grave entre Felipe e jogadores, para que o técnico seja demitido depois de um mês de mau futebol. Eu até acho que você demitir um técnico depois de um mês, dependendo do que está sendo feito, para onde que o time está indo, se o time está piorando, pode fazer algum sentido. Não faz nenhum sentido depois do técnico ter vencido tudo em menos de 100 dias, né? Em 29 de novembro, o Flamengo estava ganhando a Libertadores, depois do Campeonato Brasileiro, depois estava indo jogar uma final de Mundial contra o Paris Saint-Germain e empatando no tempo normal, perdendo nos pênaltis com um goleiro russo fazendo 4 defesas. Não faz nenhum sentido que você não dê nem um crédito a esse treinador, que você acabou de renovar o salário, o contrato, pagando um altíssimo salário, e você desiste dele depois de 12 jogos com o time principal nessa temporada, né? O Flamengo tem 15 jogos, 3 com as reservas, 12 com o time principal. Aí tem goleada no Sampaio Correia, tem goleada no Madureira, tem vitória no Madureira, tem derrota com o time voltando contra o Fluminense, né? Segundo jogo na temporada, aquela vitória pro Vasco, primeiro jogo da temporada. Tem jogos ruins, jogos importantes ruins, os jogos contra o Lanús, eu acho que o Felipe foi mal nos jogos, pelo menos o que ele tentou não deu certo. Contra o Corinthians, o time estava meio despedaçado ainda, meio voltando, tem uma expulsão com 45 minutos de jogo e depois o time não joga bem. Enfim, tem tanta coisa que tem que ser levada em consideração e relevada para o time não estar jogando bem ainda. Por exemplo, ele ainda não conseguiu colocar Jorginho, Arrascaeta, Paquetá, os principais jogadores, eu acho que deveriam ser os pilares dessa temporada para jogar, cada um num nível físico diferente, porque tiveram que voltar de férias antes. É tanta coisa que é normal que o time não esteja bem. Outra coisa é que o time estava jogando bastante mal, mas que é normal que o time não esteja bem, que não faz nenhum sentido a demissão do Felipe. Faz menos sentido ainda a forma da demissão,
que você demita um técnico depois dele ter trabalhado, dele ter dado entrevista, de você deixar ele ser exposto a tudo isso. Jogo contra o Madureira, cá entre nós, não tem nenhuma importância, tinha sido 3-0 na ida, se sua decisão é demitir. Você demite ele no domingo de manhã, no sábado de manhã, na segunda-feira de manhã, seja qual for o momento, mas assim, você não precisa esperar se o time vai se classificar ou não contra o Madureira. Quando o time se classifica fazendo 8-0, fica ainda mais esquisito você demitir. Mas a forma com que você trata alguém que deu tanto a esse clube, que colocou a cara pra falar desse clube, pra defender esse clube, como jogador e depois como técnico, você demitir depois de um jogo, de madrugada, meio que no apagar das luzes, não sei se pra evitar algum tipo de repercussão no mesmo dia, de ruído no mesmo dia, de ruído do torcedor. Além de tudo, é um pouco baixa a demissão, sabe? Assim, é um pouco baixo nível a demissão do Filipe Luís. Ele não merecia isso como profissional, não merecia esse tipo de tratamento, essa falta de respeito, que foi essa demissão. Como aparentemente foi, tá? Tô pegando aqui informações que eu vi, Monique Danello falou na TNT que tanto o Felipe como os jogadores não faziam ideia disso e estão perplexos com a demissão dele, então eu tô me baseando nisso para falar como que foi feita essa demissão. Quem demitiu tem que cair junto, tá? Porque se o José Botto acreditava em dezembro/janeiro que o Filipe Luís era o nome, que o Filipe Luís merecia um aumento salarial para ser um dos técnicos mais bem pagos, que o projeto era em torno do Filipe Luís, e se o José Botto se equivocou e demitiu 2 meses depois, né? De janeiro pra cá, fevereiro, março, passam 2 meses desde que a gente virou o ano, basicamente. Nem 2 meses de futebol é um mês, basicamente, de mau futebol do Flamengo. Se quem renovou o contrato do Filipe Luís, quem apostou no Filipe Luís, errou tão feio assim, que você precisa mandar ele embora, essa pessoa não é apta a tomar a próxima decisão de contratar um novo técnico. Tem que cair junto. E se foi presidente e diretor, eles também têm que cair junto, porque eles também não sabem o que eles estão fazendo. Se o Filipe Luís não sabia o que estava fazendo, porque tirou o Paquetá, porque o time contra o Lanús, então se o Filipe Luís não sabe, quem demitiu também não sabe, porque acabou de apostar nesse cara. Então você acabou de fazer alguma coisa que você não sabia o que você estava fazendo. Ou então é a grande aleatoriedade, a roleta russa do futebol brasileiro, dispara e vê se tem uma bala dentro do cartucho, para ver se tem cartucho dentro da bala ali, enfim, no buraco, para saber se vai dar certo ou não o tiro. Mas é uma falta de profissionalismo, de tato, de respeito, de capacidade de pensar futebol do senhor José Botto, aparentemente é ele, né, quem toma as decisões, não sei se é o BAP ou se é ele, mas um dos dois, ou os dois juntos, é uma falta de total capacidade de tudo a demissão do Filipe Luís. Ele merecia, não é que ele merecia a final do Campeonato Carioca e depois vamos ver, o Filipe Luís merecia uma temporada de crédito. Ele merecia passar por uma crise, vencer ou perder uma crise, acertar ou não o time, e você arcar com as consequências da decisão que você fez apostando nesse técnico. Novato, aprendendo um tanto de coisa, trazendo novidades, ganhando muito na temporada passada e nessa, depois desse um mês. Que o Flamengo teve, como eu disse, volta de jogadores, o seu principal jogador da temporada passada, para mim do lado do Arrascaeta, o Jorginho se lesiona, fica de fora boa parte, você contrata um cara de 250 milhões de reais que ainda não está adaptado, que ainda não se acertou, até porque ainda nem jogou junto do Jorginho, o Arrascaeta, eu acho que e Lucas Paquetá seriam os 3 jogadores mais importantes, fisicamente o time está abaixo, e tecnicamente o time não está bem, muitos jogos decisivos, uma queda de confiança, e eu acho que esse time naturalmente voltaria a jogar bem. Fala, nação rubro-negra, diga aí nos comentários o que você achou sobre a demissão do Filipe Luís, você achou que foi justa, que era isso que deveria acontecer, ou você acha que o BAP deveria ter esperado mais aí para demitir o técnico Filipe Luís, que, sem sombra de dúvidas, é ídolo do Flamengo, com certeza, muita coisa como jogador, ganhou como jogador e agora como técnico, e foi expulso do Flamengo desta forma. Diga nos comentários, só quem é flamenguista vai comentar aí e vai se inscrever no canal. Então é isso, rapaziada, até o próximo vídeo, valeu!